Hoje vamos abordar um tema profundo e poderoso: as 7 marcas invisíveis que só os escolhidos possuem. Mas atenção, essas marcas não são sinais físicos, nem algo que você pode ver no espelho. Elas estão dentro de você, impressas na sua alma desde o momento em que você chegou a este mundo. Se você já sentiu que é diferente, que sua jornada não segue o mesmo caminho da maioria, talvez seja porque você carrega essas marcas, mesmo sem saber. E o mais curioso, isso não é uma coincidência. Nada na vida de um escolhido acontece por acaso. Existe um chamado maior, algo que te impulsiona a seguir em frente, mesmo quando o caminho parece incerto. Na Bíblia, encontramos várias passagens que falam sobre os escolhidos de Deus. Em Efésios 1:4-5 lemos: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Este versículo nos mostra que os escolhidos são predestinados por Deus para um propósito maior, e suas vidas são guiadas por esse chamado divino. Neste vídeo, vamos explorar cada uma dessas marcas e, no final, revelarei a mais essencial de todas. Se você chegou até aqui, se essa mensagem encontrou você, pode ser um sinal de que você também faz parte desse grupo raro e especial. Agora me conta nos comentários. Você já sentiu que há algo diferente em você? Algo que te faz enxergar o mundo de um jeito único? Quero saber suas experiências, porque isso pode ajudar outras pessoas que também estão nessa jornada. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum conteúdo sobre espiritualidade, despertar e os mistérios da existência. Vamos começar pela primeira marca invisível, dos escolhidos. Aquela que está sempre lá sussurrando para você. Desde pequeno, você sentia que não se encaixava totalmente no mundo ao seu redor. Enquanto as outras crianças pareciam se divertir com coisas simples, você tinha perguntas mais profundas. Uma sensação estranha de que a vida era muito mais do que aquilo que todos enxergavam. Com o tempo, essa diferença só ficou mais evidente. Você começou a perceber que seus pensamentos eram diferentes dos da maioria, que suas percepções não eram compreendidas e que, de alguma forma, sua jornada parecia seguir um caminho próprio. Essa é a segunda marca dos escolhidos: o caminho solitário. Os escolhidos não seguem o fluxo. Eles não se encaixam nos moldes da sociedade e muitas vezes sentem que estão à margem, observando tudo de fora. Não porque querem, mas porque simplesmente não conseguem ignorar as verdades profundas da vida. Em João 15:19, Jesus diz: se vocês fossem do mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Esse versículo nos lembra que os escolhidos de Deus são diferentes por natureza e muitas vezes incompreendidos pelo mundo ao seu redor. Talvez você já tenha sentido que, por mais que tente se enturmar, sempre existe uma barreira invisível em conversas com outras pessoas. Você pode até participar, mas lá no fundo sente que está em outra frequência. Seus pensamentos vão além do superficial. Sua visão do mundo é diferente e isso faz com que às vezes você se sinta deslocado. E o mais curioso é que, mesmo cercado de pessoas, a sensação de solidão nunca desaparece completamente. É como se houvesse um vazio que nada parece preencher. Mas essa solidão não é um castigo, pelo contrário, ela faz parte do seu processo. Os escolhidos passam por isso porque precisam aprender a se fortalecer sozinhos. Eles não dependem da validação dos outros, não precisam da aprovação da sociedade.
O caminho solitário ensina resiliência, coragem e, principalmente, independência espiritual. Por isso, se você sente que sempre esteve um passo à frente em termos de compreensão e consciência, se já foi chamado de estranho, diferente ou até mesmo esquisito, saiba que isso não é um erro. Faz parte da sua marca. Muitos tentam se encaixar, tentam esconder essa diferença para serem aceitos, mas isso só gera sofrimento. Quanto mais você tenta ser como os outros, mais se afasta da sua verdadeira essência. O segredo não está em pertencer, mas em aceitar quem você realmente é. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E se você sente que essa marca faz parte de você, me conte nos comentários. Você já experimentou essa sensação de não pertencer? Já tentou se encaixar, mas percebeu que no fundo isso não era para você? Quero saber sua experiência. Mas essa é apenas uma das marcas. Os escolhidos carregam algo ainda mais profundo, algo que os torna extremamente sensíveis ao mundo ao seu redor. Se você é um escolhido, já deve ter percebido que sente o mundo de uma maneira diferente. Nada passa despercebido pelos seus sentidos. Você entra em um ambiente e antes mesmo de alguém falar qualquer coisa, já sabe se a energia ali está pesada ou leve. Às vezes, basta olhar uma pessoa para perceber se ela está triste, nervosa ou escondendo algo, mesmo que esteja sorrindo. Essa capacidade não é um acaso. É a terceira marca invisível dos escolhidos: a sensibilidade extrema. Desde criança, você já sentia tudo de maneira intensa. As palavras das pessoas não eram apenas palavras, mas vinham carregadas de emoções que você conseguia captar. Um tom de voz diferente, uma pausa no meio da frase, um olhar que desviava no último segundo, tudo isso dizia mais para você do que para qualquer outra pessoa. E o problema é que isso pode ser um peso. A maioria das pessoas caminha pela vida sem prestar atenção nessas sutilezas. Elas acreditam apenas no que veem ou no que ouvem. Mas você não. Você sente, e isso muitas vezes é cansativo. Você absorve a dor dos outros sem querer. Se preocupa com problemas que nem são seus, sente uma angústia inexplicável quando está perto de alguém carregado de negatividade. E o pior, muitas vezes as pessoas não entendem porque você se sente assim. Talvez já tenham te chamado de sensível demais, ou disseram que você leva tudo para o lado pessoal. Mas a verdade é que essa sensibilidade não é uma fraqueza, é um dom. Ela te permite enxergar além da superfície, compreender emoções que outros não conseguem e até mesmo perceber perigos antes que eles aconteçam. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo nos diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Essa sensibilidade espiritual é uma marca dos escolhidos, que conseguem discernir o que está além do visível. Se alguma vez você já teve um pressentimento forte sobre alguém ou algo e depois descobriu que estava certo, saiba que isso faz parte dessa marca. É como se você tivesse um radar interno que capta vibrações antes de qualquer evidência concreta aparecer. Isso pode acontecer de diversas formas. Você pode sentir um desconforto inexplicável antes de tomar uma decisão errada. Pressentir quando uma amizade ou relacionamento não será bom para você. Perceber quando alguém não está sendo verdadeiro, mesmo que essa pessoa tente disfarçar. Ou ter uma conexão profunda com a natureza, sentindo paz em lugares como florestas, montanhas ou perto do mar. Mas essa sensibilidade também tem um preço. Quando você absorve a dor e as energias do mundo ao seu redor, pode acabar se sobrecarregando.
Já notou que, depois de conversar com certas pessoas ou passar um tempo em certos lugares, você fica exausto, como se algo estivesse drenando sua energia? Isso acontece porque você é como uma esponja energética, captando tudo ao seu redor, consciente ou inconscientemente. Por isso, os escolhidos precisam aprender a se proteger, criar momentos de solitude, recarregar as energias na natureza, evitar ambientes carregados quando possível e, principalmente, aprender a filtrar o que realmente merece sua atenção. Você não pode salvar todo mundo, não pode carregar o peso do mundo nas costas. Seu dom é um presente, mas precisa ser usado com sabedoria. Em Mateus 11, 28, 30, Jesus nos convida a encontrar descanso nele. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como escolhido, é essencial que você, se há algo que realmente diferencia os escolhidos do restante das pessoas, é o fato de que eles nunca estão sozinhos. Mesmo quando sentem que foram abandonados, quando tudo parece desmoronar, ou quando ninguém entende o que estão passando, há algo que os guia como uma bússola invisível, apontando sempre na direção certa. Essa é a quarta marca dos escolhidos, a presença de uma força invisível que os conduz ao longo da vida. Muitos tentam explicar essa sensação de diferentes formas. Alguns chamam de intuição, outros de proteção divina, e há quem acredite que sejam sinais enviados por seres espirituais. Independentemente do nome que se dê, o fato é que os escolhidos frequentemente sentem que há algo maior em ação, moldando o caminho que devem seguir. Em Provérbios 3, 5-6 lemos: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Este versículo nos lembra que ao confiar em Deus, Ele nos guiará e nos mostrará a direção certa. Quantas vezes você já tomou uma decisão sem uma explicação lógica, apenas porque sentiu que era o certo? Quantas vezes você escapou de uma situação ruim sem nem saber como se uma mão invisível estivesse te puxando para longe do perigo? Essas experiências não são meras coincidências. Elas fazem parte da jornada dos escolhidos. Desde cedo, muitos escolhidos percebem que seus caminhos nunca são comuns, enquanto outros seguem trajetórias previsíveis. Os escolhidos são guiados por caminhos cheios de desafios, reviravoltas e momentos que só fazem sentido depois de um tempo. Pode parecer confuso no início, mas se você olhar para trás, verá que tudo aconteceu exatamente como precisava acontecer. Pessoas entraram e saíram da sua vida nos momentos certos. Portas que pareciam fechadas te obrigaram a buscar caminhos melhores. Situações que pareciam ruins na hora, depois se revelaram bênçãos disfarçadas. Isso não é acaso. Em Romanos 8:28, Paulo nos assegura: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Deus está sempre trabalhando em nossa vida, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas. Essa força invisível também se manifesta através de sinais sutis no dia a dia. Você pode começar a ver números repetidos constantemente, como 1111 ou 2222. Pode ter sonhos tão vívidos que parecem mensagens. Pode sentir arrepios repentinos ou uma sensação forte de déjà vu, como se já soubesse exatamente o que vai acontecer. Muitas vezes, os escolhidos também encontram pessoas específicas em momentos cruciais. Um encontro aparentemente aleatório que, na verdade, muda completamente o rumo de suas vidas. No entanto,
há um grande desafio nesse processo. Nem sempre essa força te leva pelo caminho mais fácil. Pelo contrário, muitas vezes ela te empurra para fora da zona de conforto, te coloca em situações que exigem crescimento e transformação. Isso pode ser assustador, porque a mente humana gosta do conforto do conhecido, mas os escolhidos não nasceram para uma vida comum. Eles são lapidados pelo próprio destino, moldados por experiências intensas que os tornam mais fortes, sábios e preparados para cumprir sua missão. Se você sente essa força na sua vida, mesmo quando tudo parece incerto, saiba que não está sozinho. Há algo maior guiando seus passos, mesmo que nem sempre você consiga entender o porquê de certas coisas estarem acontecendo. Confie nesse fluxo, aceite os desafios, aprenda a reconhecer os sinais, porque tudo o que acontece com um escolhido tem um propósito. Em Jeremias 29:11, Deus nos diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E se você achou essa marca profunda, espere até descobrir a próxima. Existe algo dentro dos escolhidos que não pode ser apagado, algo que faz com que eles sejam vistos de uma forma diferente pelo mundo. Não é apenas a sensibilidade extrema ou o fato de serem guiados por uma força invisível. É algo ainda mais profundo, algo que os torna inconfundíveis aos olhos de quem cruza seus caminhos. Essa é a quinta marca invisível dos escolhidos, uma presença forte e inexplicável que impacta todos ao redor. Você já percebeu que algumas pessoas simplesmente não conseguem ignorar sua presença? Não importa se você está tentando passar despercebido, há algo em você que chama a atenção, mesmo sem querer. Isso pode se manifestar de diferentes formas. Algumas pessoas se sentem inexplicavelmente atraídas por você, como se soubessem instintivamente que você tem algo especial. Outras, por outro lado, sentem um desconforto imediato e parecem rejeitar sua energia, mesmo sem motivo aparente. Essa reação acontece porque os escolhidos carregam uma vibração diferente. Não é algo que possa ser fingido ou aprendido. É algo natural que faz parte da sua essência. Quando um escolhido entra em um ambiente, a energia ali muda. Algumas pessoas se sentem acolhidas, protegidas, como se estivessem diante de alguém que pode ajudá-las a enxergar a verdade sobre si mesmas. Outras, especialmente aquelas que vivem presas em mentiras, manipulações ou vibrações mais baixas, sentem-se incomodadas. Elas podem tentar te evitar, te tratar com hostilidade sem explicação, ou até te atacar sem motivo aparente. Isso acontece porque sua energia é como um espelho. Ela reflete a verdade para quem estiver ao seu redor. E nem todos estão prontos para encarar isso. Em 2 Coríntios 2, 15, 16, Paulo escreve: porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Sua presença como escolhido pode ser uma bênção para alguns e um desconforto para outros, dependendo do estado espiritual dessas pessoas. Muitos escolhidos relatam que desde pequenos atraíam a atenção sem querer. Talvez você já tenha notado que algumas pessoas te contam seus segredos mais profundos sem nem te conhecer direito, ou que, mesmo sem dizer nada, sua presença sozinha já acalma e traz conforto para os outros. Mas ao mesmo tempo, talvez já tenha enfrentado olhares de inveja, julgamentos ou rejeições que nunca fizeram sentido. Isso não é coincidência, é sua luz incomodando aqueles que não estão prontos para despertar. O grande desafio dessa marca é aprender a lidar com ela. Muitos escolhidos, ao perceberem que causam essas reações, tentam se esconder. Passam anos tentando se encaixar, se diminuir, evitar chamar atenção.
Mas isso nunca funciona, porque um escolhido não foi feito para ser invisível. Quanto mais você tenta se apagar, mais frustrado se sente e mais distante fica da sua verdadeira missão. Por isso, o segredo não está em tentar mudar quem você é, mas em aprender a aceitar sua presença e o impacto que ela tem no mundo. Se algumas pessoas se afastam, não significa que há algo errado com você. Significa apenas que sua energia é intensa demais para elas naquele momento. E se outras te procuram em busca de apoio, é porque de alguma forma sua luz está guiando quem precisa despertar. Importante é lembrar que essa presença forte não é um fardo, mas um presente. Você foi feito para brilhar, para influenciar o mundo ao seu redor, para tocar as pessoas de maneiras que nem sempre pode compreender. Em Mateus 5, 14, 16, Jesus nos diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e quando se acende uma candeia, não se coloca debaixo de uma vasilha, mas no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. À medida que você abraça essa verdade, começa a perceber que não está sozinho, porque há outros escolhidos por aí. E quando eles se reconhecem, suas energias se fortalecem ainda mais. Mas há algo ainda mais profundo nos escolhidos, algo que faz com que eles carreguem um peso que poucos conseguem suportar. Algo que os torna diferentes, não apenas por dentro, mas também pelo que enfrentam ao longo da vida. Se existe algo que realmente pesa sobre os escolhidos, é o fardo que carregam. Não se trata apenas dos desafios do dia a dia, mas de algo mais profundo, algo que parece acompanhá-los desde sempre. Essa é a sexta marca invisível dos escolhidos: o peso do conhecimento e da verdade. Os escolhidos enxergam o mundo de uma forma diferente. Eles percebem padrões que passam despercebidos para os outros. Sentem quando algo está errado antes mesmo de acontecer e compreendem verdades que muitos prefeririam ignorar. Isso pode parecer um dom, e de certa forma é, mas também pode ser uma grande responsabilidade. Porque quando você vê além das ilusões, não há como simplesmente fechar os olhos e fingir que não sabe. Desde cedo, muitos escolhidos sentem que não pertencem ao mundo como ele é. Enquanto outros vivem sem questionar as regras, as crenças e as estruturas que os cercam, os escolhidos sentem que há algo errado, algo que não se encaixa. Em Eclesiastes 1:18, lemos: pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Esse versículo nos lembra que o conhecimento traz consigo um peso e uma responsabilidade. Talvez você já tenha passado por isso. Aquela sensação de que as pessoas ao seu redor estão presas em uma realidade limitada, acreditando em mentiras que foram contadas por gerações. Você tenta abrir os olhos delas, mostrar que há mais além do que enxergam, mas na maioria das vezes não é compreendido. O problema de carregar esse conhecimento é que ele pode se tornar um peso solitário. Os escolhidos frequentemente se sentem isolados, não porque querem, mas porque poucos conseguem acompanhá-los nessa jornada. As conversas superficiais perdem o sentido, as preocupações banais do dia a dia parecem irrelevantes. Mesmo quando tentam compartilhar o que sabem, enfrentam descrença, zombaria ou até hostilidade. E é aí que surge o verdadeiro dilema dos escolhidos: falar ou se calar. Muitas vezes, eles se veem obrigados a guardar para si aquilo que sabem, porque as pessoas ao redor não estão prontas para ouvir. Outras vezes, tentam alertar alguém sobre algo que perceberam, apenas para serem ignorados ou ridicularizados. O mundo não está acostumado a lidar com aqueles que veem além da superfície.
Isso pode gerar um sentimento de frustração e até de cansaço espiritual. Afinal, o que fazer quando ninguém quer ouvir a verdade? O caminho mais fácil seria desistir, tentar se encaixar, ignorar os sinais e viver como qualquer outra pessoa. Mas um escolhido nunca consegue se desligar completamente da sua missão. Mesmo que tente se afastar do seu chamado, sempre há algo que o traz de volta. No entanto, há uma forma de aliviar esse fardo. Os escolhidos precisam entender que não estão aqui para forçar ninguém a enxergar a verdade. Eles estão aqui para iluminar o caminho de quem está pronto para ver. Em Mateus 7:6, Jesus nos adverte: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. É importante discernir quando e com quem. Compartilhar o conhecimento que possuem. Você não precisa convencer aqueles que ainda não despertaram. Basta continuar sendo quem você é, vivendo sua verdade, e aqueles que estiverem preparados vão se aproximar naturalmente. Em João 8:32, Jesus nos diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Como escolhido, sua missão é viver essa verdade e ser um farol para aqueles que buscam a luz. A última marca invisível dos escolhidos é, sem dúvida, a mais poderosa de todas. Ela não apenas define quem eles são, mas também esclarece o verdadeiro propósito por trás de tudo que viveram até agora. Essa marca é a resiliência inabalável e a conexão direta com a fonte. Os escolhidos não são apenas pessoas sensíveis, perceptivas ou despertas. Eles são guerreiros espirituais, forjados no fogo das provações. Cada desafio que enfrentaram, cada momento de dor, cada rejeição, cada luta interna, tudo isso foi parte de um processo que os fortaleceu. Enquanto muitos sucumbem às dificuldades da vida, os escolhidos se reerguem, mais fortes e mais preparados. Talvez você já tenha se perguntado por que sua vida nunca foi fácil. Por que desde criança você sentiu que precisava lutar mais do que os outros? Por que as dificuldades pareciam te testar constantemente? Como se houvesse algo tentando te moldar para algo maior. Isso acontece porque você não foi feito para uma existência comum. Seu espírito foi colocado neste mundo com uma missão, e para cumpri-la, você precisava ser forte o suficiente para suportar tudo o que viria. Essa força não vem apenas de dentro, ela vem de uma conexão profunda com algo maior. Os escolhidos não estão sozinhos, nunca estiveram. Há uma força guiando cada passo, protegendo, orientando, colocando as pessoas certas no caminho no momento certo. Essa ligação com a fonte pode ser chamada de muitas coisas: Deus, o universo, a consciência suprema. Não importa o nome, o que importa é que ela está presente, constante, mesmo quando tudo parece perdido. Em Filipenses 4:13, Paulo nos lembra: tudo posso naquele que me fortalece. Você já sentiu aquela intuição forte, aquele pressentimento que te salvou de algo ruim, ou aquele momento em que tudo parecia estar desmoronando, mas de repente algo aconteceu e te mostrou que havia um propósito maior por trás de tudo? Isso não é coincidência. Os escolhidos possuem uma conexão direta com essa inteligência superior. Eles são guiados, protegidos e direcionados, mesmo quando não percebem. Mas há algo fundamental para entender sobre essa última marca. Quanto mais você resiste ao seu chamado, mais difícil se torna a sua jornada. Muitos escolhidos passam anos tentando fugir do que são, tentando se encaixar, ignorando os sinais, fingindo que são como qualquer outra pessoa. Mas isso apenas traz mais sofrimento. O verdadeiro alívio, a verdadeira paz, vem quando você aceita sua missão, quando para de lutar contra a sua natureza e simplesmente se entrega ao fluxo do propósito divino. E é aqui que tudo se conecta.
Todas as marcas invisíveis que falamos até agora, a sensação de ser diferente, a sensibilidade extrema, a orientação por forças invisíveis, a presença marcante, o peso do conhecimento e da verdade, tudo isso culmina nessa última verdade. Você foi feito para algo maior. Você não está aqui por acaso. Tudo o que viveu foi um preparo. Agora, a escolha está em suas mãos. Em Jeremias 1:5, Deus nos diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. A pergunta que fica é: você está pronto para aceitar quem realmente é? Porque uma vez que você aceita essa verdade, não há mais volta. E a jornada dos escolhidos, apesar de difícil, é a mais recompensadora que existe. Em 2 Timóteo 4, 7 e 8, Paulo escreve: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ao aceitar sua missão e viver de acordo com essas marcas invisíveis, você não apenas cumpre o propósito para o qual foi criado, mas também inspira outros a fazerem o mesmo. Você se torna um farol de esperança, um exemplo de fé e resiliência, um testemunho vivo do poder transformador de Deus. E no final, essa é a maior recompensa de todas. Saber que você viveu plenamente, cumpriu seu propósito e deixou um legado que continuará a iluminar o caminho para as gerações futuras.